Tempo especial demais aqui. Eu quero dividir um assunto com você hoje, algo que Deus colocou no meu coração há alguns dias. Algo que eu entendo que é de extrema relevância e algo sempre pontual, sempre atual. E antes eu queria ler aqui um artigo, algo que falou ao meu coração. Se você quiser procurar depois na internet para ler ele na íntegra. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos. Pai, obrigado por esse tempo aqui, Deus, tão abençoado. Obrigado por esse louvor, Deus. Obrigado pelo testemunho. Obrigado por esse tempo de intercessão. Nós queremos viver aqui um tempo especial no Senhor. Que o Teu Santo Espírito possa estar aqui, Deus, ministrando cada vida, Deus, cada mente. Que nada aqui, Senhor, seja motivo de distração. Que cada um aqui possa buscar individualmente, Deus, a Tua face, o Teu entendimento, a Tua presença, Deus, que haja transformação nesse lugar. Que cada um possa sair daqui impactado, Deus, com aquilo que o Senhor tem para falar na vida de cada um aqui. Nós Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Eu quero ler esse artigo para você, antes de iniciar aqui. E ele diz assim: a expressão deísmo moralista terapêutico foi criada pelo sociólogo Christian Smith para designar a compreensão de Deus nutrida pelos jovens norte-americanos. Ele pesquisou durante 5 anos a visão religiosa dos adolescentes dos Estados Unidos. O deísmo moralista terapêutico pode ser definido como uma crença em que Deus abençoa e leva para o céu as pessoas boas e sinceras que tentam viver uma vida decente aqui na terra, o moralismo. A coisa mais importante da vida é se sentir bem, estar em paz consigo mesmo e ser feliz, a parte terapêutica. E Deus não precisa estar envolvido em nossa vida, ou seja, não é um Deus pessoal, a não ser nos momentos de aperto, quando Ele se aproxima e nos socorre. O deísmo, não o clássico, o filosófico, mas a maneira de olhar Deus. Essa pesquisa aqui traz algo como uma heresia. Aqui não tem evangelho, aqui não tem presença de Deus. Relacionamento com o Senhor passa pela cruz, passa por arrependimento, passa por relacionamento profundo com Deus. Então, lendo isso e outras coisas que nós vemos por aí, é que surgiu esse assunto que eu quero compartilhar com você hoje. O título que Deus me deu para essa mensagem é Mordomos do Tempo de Deus. Talvez aqui você já escutou falar sobre mordomia financeira. Alguém já escutou falar mordomia? E basicamente fala da forma de você gastar os seus recursos em prol do reino de Deus. Como que você administra os seus recursos olhando para o Senhor, olhando para as Escrituras. E não é só de dizimar, ou só de ofertar, de contribuir na sua igreja local. Mas às vezes você tem um parente, um amigo, um vizinho, e você chama ele e coloca a mesa intencionalmente. Você cria um evento ali na sua casa. E você vai colocar lá o bolo, o pão, o que você come no seu dia a dia, para você testemunhar para essa pessoa, para você falar do amor de Jesus para ela. Você vai contar a sua história. E essa é uma forma de mordomia cristã. Você está usando os seus recursos em prol do reino de Deus. Mas o que eu quero falar aqui, eu entendo que é algo muito mais valioso, muito mais precioso. Eu entendo que é como Deus tivesse nos dado um talão de cheques. E você não sabe quantas folhas tem. E muitas vezes você vai assinando folha por folha, e você vai gastando isso de forma negligente. E uma hora, querendo ou não, nós olhamos para o relógio, e ele vai fazer 3, 2, 1, acabou. E como você tem gasto esse tempo? Como você tem olhado para isso? Eu quero ler um texto, que é o pano de fundo aqui para a nossa conversa. Está lá em Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 15 ao 17. E depois eu quero ler uma paráfrase que eu fiz dessa mesma porção, só que trazendo uma exegese do grego. Porque eu entendi que isso aumenta a nossa compreensão. Eu trouxe 1, 2, 3 sentidos para a mesma palavra,
para que a gente pudesse compreender melhor o que Paulo está trazendo aqui para nós. Efésios 5,15 diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo. Guarde isso, remir o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E trazendo isso numa exegese, ele ficou dessa forma. Então, por essa razão, discirna, perceba exatamente de que maneira você tem caminhado. Não como tolos, insensatos, e sim como sábios, habilidosos, instruídos, resgatando para tornar livre, fazendo uso dessa oportunidade do tempo, pois os dias são maus, cheios de cegueira e iniquidade, perigosos. Por essa razão, por esse motivo, não se torne estúpido, sem razão, sem sentido, mas procurai colocar na mente, percebendo, entendendo qual a vontade, o desejo, a escolha, a inclinação, a satisfação do Senhor. É de nós perguntarmos, sabe, se o Senhor olhar dos céus agora para você, para a sua vida, será que Ele diria: uau, esse filho está fazendo exatamente aquilo que eu gostaria que ele estivesse fazendo com o tempo que eu dei para ele? Será que o Senhor falaria isso para você no dia de hoje? Essa porção fala de que maneira você tem andado. Então, como que você tem ponderado sobre isso? Como que você tem refletido? Você já refletiu sobre isso? O tempo que Deus te deu? E que precioso é. A questão do remir o tempo, quando você volta para o significado, fala sobre resgatar. Então é sobre nós resgatarmos um tempo que nós temos negligenciado. Com tantas distrações no mundo, nós temos negligenciado o tempo que Deus tem nos dado, fazendo uso dessa oportunidade que Deus te dá. O tempo é algo valioso, precioso, e ele não volta mais para você. E como que você tem pensado sobre isso? E Paulo fala sobre você colocar na mente, trocar a maneira de você pensar. É sobre você pedir para Deus uma nova cosmovisão, uma nova maneira de você enxergar, uma nova maneira de você ver. O mundo cada vez mais ele vai engolindo o seu tempo com tantos afazeres, com tantas distrações, e quando você vê, cadê o Senhor na sua agenda? E a porção final fala da satisfação, da inclinação. Será que o Senhor está satisfeito com a maneira que você tem caminhado, a maneira que você tem andado? Eu gosto muito de conceitos, porque quando você traz um conceito, você traz uma base sólida, uma base firme, e você consegue um balizador, e você consegue caminhar a partir dali. E trazendo o conceito de mordomo, mordomo é aquele que administra e zela por algo que é colocado sobre a sua responsabilidade. E é o proprietário quem determina as normas para o desempenho da sua função. Você não é dono desse tempo. O Senhor te deu esse tempo, a sua preciosa vida. E mais uma vez eu te pergunto, como você tem gasto esse tempo? Você tem, é como aquela palavra, Mateus 25:14, dos talentos. Sabe, uma hora o Senhor volta e Ele te pede satisfação, Ele te pede algo sobre aquele talento que Ele te deu. Será que você tem multiplicado, você tem escondido? O que você tem feito? Tim Keller traz uma frase que eu gosto muito para esse tema, e ele nos diz assim: os cristãos são solenemente obrigados a não perder tempo. Nós não devemos perder tempo com aquilo que não é propósito de Deus para as nossas vidas. A otimização do tempo é uma ordem. Está ficando sério o assunto. Guarde isso.
A maneira que definimos nossa agenda de compromisso define nossas prioridades. A maneira que definimos nossa agenda de compromisso define nossas prioridades. Você coloca a sua família, tenho certeza, seus afazeres, o seu trabalho, os seus hobbies, seu lazer, mas Deus está aí na sua agenda? Um tempo de qualidade com o Senhor? Ou é o tempo que sobra? Você coloca o Senhor na sua agenda todos os dias? Ou é sempre o tempo que sobra? É antes de dormir? Ou é no intervalo de alguma coisa? O Senhor é colocado como algo pontual na sua agenda? Com destaque, você destaca lá? Passar tempo com Deus? Tempo meditando nas Escrituras? Tempo ouvindo o Senhor? Falar com Deus é muito bom e o Senhor quer que você fale com Ele. Mas o divisor de águas, eu sempre digo, é quando o Senhor fala. O que você tem ouvido de Deus? Você tem meditado nas Escrituras? Extraído o melhor delas ali para a sua vida? O Espírito Santo trazendo isso para a sua vida, para o seu coração? Você tem tido comunhão com os irmãos? As bases sólidas para uma fé cristã, para uma vida cristã sadia? Você tem servido na igreja local? Servir é você colocar em prática tudo isso sobre a oração, sobre meditar nas Escrituras, sobre um tempo de oração com Deus. Começando o ano, como que você planejou passar 2023? Eu queria dar alguns segundos para você. Feche os seus olhos aí no seu lugar, alguns breves segundos, e faz uma pergunta para Deus. Se você não fez até agora, faz essa pergunta nesse momento. Pai, o que o Senhor quer que eu faça no ano de 2023? Faz essa pergunta aí, você e Deus. É algo pessoal, seu e do Senhor. O que o Senhor quer que eu faça no ano de 2023? E eu tenho certeza que Deus vai te responder. Porque Ele é um Deus que responde. Não é um Deus mudo, não é um Deus que não ouve, Ele é um Deus que fala. Eu tenho certeza, essa pergunta tem um propósito. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar ao seu coração. Você pode planejar muitas coisas. Guarde isso. Os fins de Deus só podem ser atingidos pelos meios de Deus, sem atalhos. Os fins de Deus só podem ser atingidos pelos meios de Deus. Qual é o fim de Deus para nós, quando nós olhamos para as Escrituras? É a eternidade. Um tempo que se chama para sempre ao lado do Senhor. Um tempo ao lado de Deus sem problemas, em corpo glorificado, podendo ali adorar o Senhor 24 horas, não se preocupando mais com nada. Mas existe um processo. O fim de Deus para nós é a eternidade, mas o meio é a cruz. E isso fala de um tempo entendendo o processo de Deus na minha e na sua vida. Qual é o propósito da sua vida? Qual o propósito daquilo que Deus tem falado com você pessoalmente? O tempo que você tem gasto, o tempo que você tem dedicado. O que o Senhor tem falado para você? Se alguém fizesse essa pergunta para você, você saberia responder? As fortunas adquiridas e bem administradas podem ser passadas de uma geração para outra. Podem ser aumentadas e se tornarem ainda maiores. Já o tempo, esse tesouro tão valioso que Deus nos dá, é zerado, reiniciado. A cada geração ele não pode ser acumulado, nem transferido. Entender que o tempo é um tesouro que escolhemos como gastar, e que com tantas distrações no mundo em que vivemos, fazer boas escolhas quanto a isso, muitas vezes é um desafio. E não é isso.
Você muitas vezes vai dar uma olhadinha no celular, quando você vê, foi meia hora no celular. Você vai dar uma volta e fazer algo, e se você não tem o propósito daquilo bem definido, aquilo que você fez já te engoliu de certa maneira e você perdeu tempo. E nós temos que entender, esse é um tesouro que nós não podemos transferir. Quem aí tem um dia para transferir? Alguns minutos. Pessoas muitas vezes que estão enfermas, sabe, contextos que a gente vive. Quando está tudo bem, muitas vezes nós não pensamos, não ponderamos sobre isso. Mas às vezes nós passamos por processos na nossa vida, onde nós vamos entender quão valioso isso é. E que não importa o dinheiro que você tem, não importa os recursos que você tem. O que você queria, na verdade, é tempo. Quantos aqui gostariam de voltar no tempo e fazer algo diferente? Ou que o tempo que você está vivendo passasse mais rápido? Quase tudo na nossa vida gira em torno do tempo. O mundo fala que é em torno do dinheiro, mas é mentira. Esse é um recurso finito. Você abençoa, você é abençoado, isso vai, isso volta para você, é um ciclo. Mas o tempo não. E mais uma vez eu te pergunto, como você tem gasto o seu tempo? O tempo precioso que Deus te deu. Você tem gasto ele com propósito? Trazendo frutos para o Senhor? Quem aqui já perdeu tempo? Quem já perdeu tempo aqui? Todos nós já perdemos tempo. E deixa eu te dizer, essa é uma estratégia de Satanás. É que você se distraia e perca tempo. Perder tempo é uma estratégia de Satanás desde sempre. Você lembra de João capítulo 4, a mulher samaritana? Quando ela se encontra com Jesus, ela estava distraída, ela estava cega. Jesus abre os olhos dela, ela tem um encontro ali com o Senhor. E os seus olhos são abertos. Ela começa a ter um propósito na sua vida a partir dali. Ela estava indo de um marido para outro, se distraindo, se enganando, gastando um tempo valioso da sua vida e não ia chegar a lugar nenhum. Só estava perdendo o seu tempo, o seu propósito. E Jesus fala, vai, chama seu marido. E ela fala, pois é, eu não tenho. Mas Jesus quer trazer um propósito para a vida dela. Quer trazer algo precioso para a vida dela. Para que ela não perca mais tempo. E ele se apresenta ali como fonte de águas vivas. E muitas vezes é isso que nós temos que encontrar. A fonte de águas vivas. E você só vai achar isso se você tiver um tempo no secreto com Deus. Um tempo de você falar e ouvir o Senhor. Não é aquela oração religiosa, aquela oração, muitas vezes, que é feita ali antes da hora de almoçar. Quem tem o costume de orar antes de comer, antes de jantar. Senhor, obrigado pela comida e amém. Não é assim relacionamento. Deus, Ele quer que você rasgue o coração. Ele quer que você entre nos santos dos santos. É para isso que Ele rasgou o véu. Para que você entre lá e fale com o Senhor. E chore na presença de Deus. Ele é um Pai amoroso, bondoso e generoso. Ele quer te ouvir. E de repente Ele começa a falar algo no seu coração. Ele começa a falar e você começa a ter uma mudança de mente. E você fala, uau, o que eu tenho feito da minha vida? Eu tenho corrido para lá e para cá, tenho batido a cabeça, tenho me distraído. Mas o que eu precisava estava tão perto. Era de falar com o Senhor. Era de ouvir o Senhor. E quando você fala com Deus e você ouve Deus, você nunca mais é o mesmo. Você nunca mais é o mesmo. E aí você tem uma história. Você tem um testemunho para contar. E você passa, além de ser alguém abençoado, você passa a abençoar vidas. Porque você dedicou um tempo para o Senhor. E Ele te honra. Aquele que busca o Senhor no secreto sempre é honrado. Você lembra de Gênesis 3? Mais um exemplo aqui bem claro. E desde aquele dia estamos aqui dependendo da graça. Gênesis 3, quando Eva se distraiu só um pouquinho. Foi só uma pequena conversa que ela teve com Satanás.
É tudo o que Ele quer, que você ouça Ele. Começa a ouvir pessoas que não ouvem Deus, para você ver onde você vai chegar. Começa a escutar pessoas que têm 30 anos de convertido, mas falam que não ir à igreja, tudo bem. Não frequentar pequenos grupos, não ter tempo de oração, não meditar nas Escrituras. São excelentes conselheiros para você chegar a lugar nenhum. Se você quer se dar bem, você pode ouvir pessoas que ouvem Deus. Ouça pessoas que ouvem Deus. Essa é uma chave. Pessoas que são amigos íntimos de Deus. Essas pessoas têm coisas boas para te falar. Eva estava ali perdendo tempo e de repente Deus fala que não é algo bom. E Ele inverte tudo, porque ela começa a dar tempo. Não foi assim que Deus disse, certamente não morrerás, e de repente Satanás fala, não, você não vai morrer coisa nenhuma. E a palavra diz que Eva olhou e viu que aquilo era bom. Como assim era bom? Deus acabou de falar que não era para comer. Mas os olhos dela viram que era bom, porque ela deu tempo. Ela gastou ali uma oportunidade. Ela se distraiu. E nós estamos aqui até hoje. Passar tempo com Deus. Passar tempo com Deus, guarde isso. Te faz confiar nele quando momentos difíceis chegarem. A palavra não fala da casa sobre a rocha. E quando vem a tempestade, a palavra não fala se vier a tempestade. A palavra fala que vai vir a tempestade. Talvez seja uma má notícia. Mas o Senhor prometeu que estaria conosco até os últimos dias. Quando vem a tempestade, você está inabalável, porque você gastou tempo com Deus, você investiu tempo, muitas folhas desse talão de cheques com o Senhor. E agora você vai colher os frutos disso. Eu entendo que o Senhor tem vários níveis de relacionamento, eu gosto de observar isso na palavra. Você lembra que tinha uma multidão que acompanhava Jesus. E esse era um nível de intimidade. Mas houveram 70 que Ele enviou. Outro nível de intimidade. Outro tempo, outro comprometimento com Deus. Até hoje é assim. Mas houveram 12 que Ele chamou. Houveram 3 que participaram de momentos especiais ali com Ele. Você lembra quem foram? Lembra da música do barquinho? Você vai lembrar. Pedro, Tiago e João. Mas tinha um cara ali que era especial demais. Quando eu chegar no céu, eu quero dar um abraço nesse cara. Ele é fantástico. E ele era João. João aprendeu em todo o tempo a estar do lado de Jesus. Ele não perdeu tempo. 3 anos junto com o seu Senhor, seu mestre, seu amigo. E ele estava lá firme, para quando o dia mau chegasse. Ele aproveitou todo o instante ali do lado do Senhor. Ele simplesmente reclinava o seu ouvido sobre o peito de Jesus, para escutar as batidas da calmaria do seu coração. E muitas vezes é isso que nós precisamos. Você tem estado às vezes atribulado, sem sono, perdido noites de sono, cheio de problemas, e o que você precisa é reservar um tempo para o Senhor, de reclinar a cabeça sobre o peito de Jesus. Ele está aí, Ele não está longe, Ele está aqui. Falar, Senhor, eu só quero descansar, passar um tempo sendo transformado. E sabe de uma coisa? João estava lá, cara. Não era os outros, muito preciosos também. Mas você lembra quando seu amigo foi crucificado? Quando Jesus estava lá, pendurado, cara. Cada gota de sangue caindo no chão. Quem que estava lá junto? Quem que estava na frente daquela cruz, você lembra? Maria e João. João estava ali, cara. Quando o dia mau chegou, João estava ali firme,
Porque ele não perdeu tempo, ele não foi procurar o Senhor quando ele estava desesperado. É isso, esse é o meu e o seu erro. Quando a tempestade vem, ela leva tudo. Então você tem que ser prevenido, precavido. Você tem que buscar o Senhor desde ontem. O melhor tempo para você ter buscado o Senhor foi ontem. O segundo melhor é hoje. Não perca tempo. João estava ali, cara. E ele ouviu palavras preciosas de Jesus. Sabe, é como se Jesus dissesse ali, parafraseando: João, sua mãe está aí, cara. Abraça ela. Tem alguém precisando de você aí. Você sabe dar esse amor. Eu te ensinei esse amor, João. E mãe, abraça esse filho aí. Alguém precioso. Você conhece ele, ele está aí. Passar tempo com Deus é algo precioso demais para você negligenciar. Parece que é algo simples, né? Nós não temos que pagar um valor, botar a mão nas nossas carteiras e tirar um valor. E aí muitas vezes você não dá o valor devido. Talvez se custasse alguma coisa. Mas você tem que lembrar que para ele custou, e custou tudo. E a única coisa que ele pede para você todos os dias é: filho, sabe como Gênesis na viração do dia ali com Adão? Passa um tempo comigo. Eu quero falar coisas preciosas no seu ouvido que ninguém pode te falar. Você quer se conhecer? Quer saber quem você é? Entra no seu quarto e faz essa pergunta. Como você perguntou aqui em 2023, pergunta para Jesus: Senhor, quem eu sou? Cuidado com a resposta. Pode ser violenta demais, no melhor dos sentidos. Senhor, quem eu sou para você? O que o Senhor pensa ao meu respeito? Os outros dizem isso e aquilo, mas quem o Senhor diz que eu sou? E Deus vai te reposicionar. E você vai avançar. E você não vai mais parar. Porque você teve um tempo na presença do Senhor. Você lembra de um cara especial que também fala muito sobre tempo? Ele fala sobre tempo, propósito e presença de Deus. E foi Jó. Jó teve 3 tempos bem pontuais na sua vida, você lembra? Jó teve um tempo talvez religioso, um tempo de buscar o Senhor. Ele era alguém precavido e prevenido. A palavra fala que ele montava os altares ali, oferecia antes mesmo que acontecesse alguma coisa. E depois veio um tempo de provação, um tempo difícil. E Deus ministrou muito ao meu coração quando eu estava montando essa porção. Eu quero liberar para você hoje. Guarda isso para todo esse ano. Talvez você está vivendo aqui um segundo momento, como Jó viveu. Você está vivendo essa segunda porção de provação. Talvez você fale: Deus, está difícil, está complicado, Deus. Na área financeira, relacionamentos, eu não sei. Só você e o Senhor sabe. As lutas que você tem passado, os pedidos que cada um trouxe aqui na frente. 1 vez, 2 vezes, e você tem batalhado. E talvez você diga assim: eu estou com saudade de viver aquele tempo. E sabe o que Deus está falando para você hoje? Essa é uma palavra profética, pode guardar. Não tenha saudades do tempo que passou. Não tenha. Porque existe um terceiro ciclo vindo por aí. Só continua firme. Só aguenta firme. Deus tem um tempo de porção dobrada. Deus tem um tempo que Ele quer falar para você algo que você nunca ouviu e você vai ser transformado. Deus tem um terceiro tempo vindo por aí, não tenha saudades. Deus tem coisas maiores, coisas mais altas, aquilo que nenhum olho nunca viu, ouvido, coração, Deus tem reservado para você. Você não está aqui hoje por um acaso. Essa palavra não é por um acaso. Deus não me deu a palavra por acaso. Uau!
Jó, com muita autoridade, ele diz assim para nós, capítulo 8, versículo 9. Pois nós nascemos ontem e não sabemos nada. Nossos dias na terra não passam de uma sombra. E não é isso? Talvez ontem você tinha 20 anos. Não é isso? 40, 60. E o tempo passa. E como você tem aproveitado esse tempo? Jó capítulo 14, versículo 5 diz assim: os dias do homem estão determinados. Tu decretaste o número de seus meses. Estabeleceste limites que ele não pode ultrapassar. Nós não podemos acrescentar um segundo à nossa vida. Mas o Senhor sabe. Você lembra daqueles dias, 2 Reis 20? Eu falei quinta-feira passada, no momento de testemunhos, isso. Quando Ezequias ora, e os dias dele ali, na presença de Deus, Deus havia falado através de Isaías, tinham acabado. Deus falou: arruma sua casa. Mas depois de uma oração, depois de um tempo com Deus, aquilo foi mudado. Porque foi Deus que falou que a vida dele acabaria ali. Mas depois de um tempo de entrega, de uma oração sincera, Isaías volta e fala: o Senhor ouviu. O tempo que você estava aqui prostrado, o seu coração inteiro, você estava chorando, você estava buscando como você nunca buscou. Talvez o tempo que você está vivendo hoje é para isso, para que você aprenda a buscar o Senhor. Você sabe que quando as coisas estão fáceis, nós não buscamos. Mas aquela oração do leito do hospital, aquela oração, ela tem que ser feita todos os dias. Essa é a oração. É a oração que o Senhor quer, a oração com o coração inteiro. É essa que Ele busca. Como Ezequiel 22:30, busquei e não achei. O Senhor quer achar você buscando Ele, remindo, resgatando esse tempo que Ele te deu. Salmos 90, depois leia em casa, uma palavra preciosa demais. Nos diz assim, versículo 12: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Será que aqui Deus está falando, ensina-nos a contar assim, tipo 1, 2? É claro que não. A palavra é muito profunda. E esse contar aqui vem de maná, no hebraico, que fala: Senhor, ensina-nos a considerar e designar os nossos dias, gastá-los com um objetivo. É isso que o escritor está trazendo aqui. Versículo 15 diz assim: alegra-nos por tantos dias, quanto nos tens afligido, por tantos anos, quanto suportamos a adversidade. Aqui o escritor clama a Deus, nos faz ver o propósito, Senhor, de estarmos sendo moídos em Tua presença por tanto tempo. Você lembra quem escreveu esse salmo? Davi, Salomão, Asaf. Essa foi uma oração de Moisés, alguém que entendia o tempo com Deus como ninguém também. Na teologia nós vemos Moisés como modelo de profeta ideal. E ele também viveu tempos bem definidos na sua vida. O primeiro tempo sendo preparado como príncipe lá no Egito, um tempo precioso. E depois ele teve que ir para o deserto. Algo aconteceu, um assassinato, e ele vai para o deserto. E talvez você esteja nesse tempo, pensando: o que eu estou fazendo aqui? Talvez o tempo acabou, o tempo findou. Mas imagina Moisés, imagina no lugar de Moisés ali, você imaginaria o que estaria por vir? Um tempo precioso de uma história que seria escrita de libertação, e até hoje. Talvez você não entenda agora o tempo que você está passando, mas celebre ao lado do Senhor cada segundo que você está vivendo, cada momento, porque você não sabe o que está por vir. Moisés não poderia imaginar o tempo que ele ainda estaria para viver no Senhor. Deus investe tempo em você e te conhece como ninguém.
Eu quero encerrar por aqui. Fique em pé no seu lugar. Fecha os teus olhos. Tenha um tempo de buscar o Senhor. Eu quero ler mais um versículo aqui. João capítulo 1, versículo 47 diz assim: Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: Aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Perguntou Natanael: De onde me conheces? Jesus respondeu: Eu o vi quando você ainda estava sentado debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. E talvez é isso, você está aqui nessa noite e você não tem compreendido, você não tem tido clareza naquilo que você tem passado. Mas Deus está dizendo para você nessa noite: dedica um tempo para mim, dedica um tempo na minha presença, me coloca na sua agenda, como prioridade, como uma primícia, não como algo que sobra. Talvez você está aqui nessa noite e você nunca entregou a sua vida para Jesus, você nunca passou um tempo com Deus, você não sabe o que é passar tempo com Deus, e Deus quer te ensinar. Esse Deus aqui, que já te viu, que sempre te vê, Deus sempre está te olhando, Ele não perde você de vista. E talvez você esteja aqui essa noite e a sua oração seja: Pai, escreve meu nome no livro da vida, Senhor. Eu quero passar um tempo que se chama para sempre na Tua presença. Se você está aqui essa noite e você está fazendo essa oração comigo, levanta a sua mão no seu lugar. Enquanto a igreja está de olhos fechados, buscando o Senhor, levanta a sua mão, eu quero te ver. Deus já te viu. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Uau, uau. Hoje é a festa nos céus. A festa nos céus. A palavra fala que quando alguém entrega a sua vida, quando alguém reconhece o Senhor, existe festa nos céus. Um templo onde o próprio Deus celebra pela sua escolha. Que incrível! Eu quero fazer mais um convite aqui, trazer mais um desafio. Você já trouxe teu pedido aqui hoje nos intercessores. Esse foi um tempo abençoado. Mas você quer viver um tempo intenso com Deus. Você quer viver um tempo que você ainda não viveu. Você quer viver esse terceiro ciclo no Senhor. Você quer parar de ter saudades de algo que já passou e você quer viver o novo de Deus. Porque é isso que Deus tem aqui hoje para você. Deus quer que esse dia seja como um memorial na sua vida, para que você lembre e testemunhe do Senhor. Se você quer fazer uma aliança com Deus hoje, se você quer viver um tempo novo com Deus, de avançar, de falar: Senhor, eu te coloco em primeiro lugar na minha agenda, então sai do seu lugar, nesse momento, não perde tempo e vem aqui na frente. Eu quero orar por você. Enquanto nós cantamos uma estrofe aqui dessa música, saia do seu lugar, não se prenda no seu lugar, não perca mais tempo, esteja aqui, se ajoelhe aqui na frente, vamos orar, um tempo precioso de buscar o Senhor, de ter uma aliança. Vamos fazer um barulho aqui, um movimento, chamar a atenção do Senhor. Pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais, eu me rendo, eu me rendo, pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais, eu me rendo, pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais, eu me rendo, eu me rendo,
Pai, obrigado por cada um que está aqui hoje. Pai, traz um tempo especial, Deus. O Senhor que já tem visto a todos aqui, Deus, traz algo especial, Deus, na vida de cada um. Nós queremos ser ministrados pelo Teu amor, Deus. Queremos ter um propósito e uma aliança com o Senhor, de não desistirmos. Nós estamos nos comprometendo hoje aqui, Deus, a não desistir e continuar buscando a Tua face, continuar buscando aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, Deus. Nós não vamos olhar para os desafios, nós não vamos olhar para os problemas, mas nós vamos olhar para o Senhor. Nós vamos meditar no Senhor e buscar a Sua face, e nós vamos pagar esse preço, porque Ele é pequeno. Mediante tudo aquilo que o Senhor fez por nós, Ele é pequeno. Pai, esteja com cada um aqui, Deus, em nome de Jesus. Traz esse novo ciclo, Deus. Nós queremos avançar e romper no Senhor. Nós queremos trazer muitos testemunhos aqui, Deus, ainda nessas quintas-feiras, nos cultos de cura e libertação. Durante todo o ano, Deus, daquilo que o Senhor vai fazer a partir de hoje, Deus, na vida de cada irmão, de cada irmã minha aqui, Senhor. Renova, Senhor, a alegria, Senhor, aqui. A alegria, Deus, muitos têm andado tristes aqui, Senhor. Renova e transborda o cálice da alegria que o Senhor tem, de um vinho novo, Deus, de um tempo especial. Pessoas que estão aqui tendo os seus corações aquecidos pelo Espírito Santo do Senhor. Obrigado, Pai. Enfermidades sendo curadas, Deus. Pessoas tendo os seus sentimentos, o lado emocional fortalecido, Deus, tem sido tão abalado nesses dias de ataque. Pessoas que não sabem mais aonde buscar e têm buscado em lugares errados. Mas a partir de hoje, Deus, como um memorial, Senhor, uma aliança, Deus. Obrigado, Pai. Obrigado por esse tempo. Em nome de Jesus.